Imagine que você está no supermercado e decide pegar um pouco de presunto para fazer um lanche ou para fazer uma tábua de frios. Até aí, tudo normal, mas agora imagine chegar na prateleira e se deparar com um preço de R$ 650 por uma simples bandeja de 100 gramas. Pode parecer surreal, mas esse foi o preço que um cidadão japonês pagou por uma peça de Ramon, o típico presunto espanhol. Na verdade, o preço total foi de mais ou menos R$ 65 mil por uma peça que tem aproximadamente 10 quilos. Claro que esse é um caso especial, que até foi parar nos livros dos recordes como o Ramon mais caro do mundo. Mas isso não significa que em condições normais o produto seja muito mais barato. Uma peça do mesmo produto com um peso que varia entre 6,5 kg e 9 quilos é vendido dentro da Espanha por 4.100 euros, o que equivale no dia de hoje a mais ou menos R$ 22 mil. Mas qual é esse Ramon tão caro? Qual é a raça do porco utilizada na produção? E por último, a pergunta que não quer calar: por que esse presunto é tão caro? É isso que eu vou te contar nesse vídeo, então já se prepare e se inscreva no canal, porque o vídeo de hoje está inacreditável. Na Espanha, o presunto cru, o Ramon, como eles chamam, é quase uma instituição sagrada. Tanto que se você falar mal desse produto para um espanhol, corre o risco de ganhar um inimigo. E não é para menos, essa iguaria foi desenvolvida e aperfeiçoada ao longo de milênios e se tornou o maior símbolo da culinária espanhola e motivo de orgulho nacional. Apesar de existirem algumas lendas sobre como ele foi inventado, o mais certo, segundo os historiadores, é que o produto surgiu por acaso, há mais de 1000 anos. Antes dos romanos conquistarem a Península Ibérica, a região onde hoje é Espanha e Portugal era habitada por tribos nômades, comumente chamadas de bárbaros. A constante movimentação obrigava os nômades a levarem as carnes de um lugar para outro, e naquela época a única forma de fazer isso era colocando a carne no cavalo. Muitas vezes ela ia embaixo da sela, diretamente em contato com a pele do animal. E foi dessa maneira, pouco higiênica, que os bárbaros descobriram que o sal do suor dos cavalos dava um sabor diferente à carne, sobretudo à pata dos porcos. Além do sabor, os bárbaros descobriram que o sal servia para conservar o alimento e assim começaram a salgar propositalmente as carnes. O fato é que quando os romanos conquistaram a região, o Ramon, que provavelmente não tinha esse nome, já era um produto popular. Ao que parece, os romanos que conquistaram a Península Ibérica também foram conquistados pelo sabor do Ramon e começaram a levar essa iguaria não só para a capital, Roma, como para todo o Império. Séculos mais tarde, o Império Romano desapareceu do mapa. A região da Península Ibérica foi ocupada por outros povos, inclusive os muçulmanos, que não comem carne de porco. Mas a tradição de fabricar o Ramon sobreviveu a tudo. Hoje, mesmo que alguns outros países produzam esse tipo de presunto, para ser chamado de Ramon ibérico, o produto obrigatoriamente precisa ser produzido na Espanha ou Portugal. Mas mesmo assim, não é todo Ramon que sai desses países que ganha esse nome, porque para serem chamados assim, precisam ser feitos com porcos ibéricos. Essa raça só existe na Península Ibérica e é popularmente conhecido como pata negra. Inclusive, muitas vezes, o Ramon também é chamado de pata negra.
Ninguém sabe ao certo como essa raça de porco surgiu, mas estudos com DNA encontraram material genético de 3 subespécies de javalis: o europeu, o mediterrâneo e o asiático. O curioso é que, apesar do porco ser chamado de pata negra, o que na verdade é da cor preta é a maioria dos cascos desses animais. O diferencial dessa raça para a produção do Hamon está na capacidade de infiltrar gordura no músculo, o que faz com que a carne tenha um sabor diferente. Quando comparado o Hamon ibérico e o Hamon serrano, as diferenças são encontradas tanto no aspecto físico quanto no sabor. Por isso, existe a diferença de preços. E caso você não saiba, Hamon serrano é a forma como são chamados os presuntos crus, que são produzidos com outras raças de porcos, independente do país de origem. A primeira diferença que se nota é a cor. Enquanto o Hamon ibérico é mais vermelho e brilhante, o serrano é mais rosado. Também existem algumas diferenças entre o formato das patas e no sabor, mas explicar isso em um vídeo é uma tarefa das mais complicadas. Acho que deu para entender que eles são diferentes e também que o Hamon ibérico é mais caro. Mas será que ele é mais caro somente por uma questão de marca? Lógico que quando um produto carrega séculos de aprimoramento e só pode ser feito em um lugar, ele se torna mais caro. Mas no caso do Hamon ibérico, existem outros fatores. Um deles é a forma como os porcos são criados. Longe das granjas tradicionais, os porcos ibéricos são criados ao ar livre. Quando nascem, os porcos são alimentados com ração para garantir que recebam as vitaminas e nutrientes necessários e cresçam fortes e saudáveis. Quando atingem os 100 quilos, os produtores colocam os animais em um regime, que em espanhol é conhecido como montaneira, um termo que poderíamos traduzir ao português como engorda, mas com uma diferença. O período da montaneira começa entre os últimos dias de outubro e os primeiros de novembro e vai até mais ou menos a metade de março do ano seguinte. E isso não é por acaso. Esse período é quando os porcos encontram as bolotas em abundância. Calma, não é de qualquer bolota que estamos falando. Nesse caso, as bolotas são as frutas dos carvalhos, que às vezes são chamadas também de boleta, ou em espanhol, bellota. Os frutos maduros que caem no chão se convertem no principal alimento dos porcos nesse período, e é justamente o que dá à carne dos porcos ibéricos um sabor especial. Uma outra característica é que esses animais são verdadeiros atletas e, por serem criados livres, chegam a andar até 14 quilômetros por dia, o que, segundo os especialistas, também contribui para a qualidade da carne. O tempo médio para o abate de um animal desses é de 14 a 15 meses, um período muito maior do que ocorre nas criações brasileiras, por exemplo, nas quais o prazo é de aproximadamente 6 meses. Na fase de engorda, cada animal come em média de 3 a 4 quilos de folhagens e algo entre 12 e 13 quilos de bolotas. O tempo maior para o abate, o tipo de criação e a limitação da quantidade de bolotas disponíveis, que impede o aumento do número de animais, são alguns dos motivos que tornam a carne dos porcos ibéricos mais caros. Mas calma aí, que não são os únicos. O processo de produção do Hamon ibérico também é diferenciado e ajuda a aumentar os custos. Na forma de produzir, praticamente não existem diferenças entre o Hamon ibérico e o serrano, já que nos dois casos, após o abate do animal, as patas traseiras são submetidas ao mesmo processo inicial. A primeira etapa é o corte e preparo da peça, na qual é retirada a capa de carne não gordurosa que cobre toda a pata.
Na sequência, as patas são cobertas por sal e ficam assim por um tempo que varia de acordo com as condições de cada tipo de carne. Em seguida, cada peça passa pelo processo de lavagem e pós-lavagem, que retira todo o sal e as prepara para as etapas finais de secagem e envelhecimento. Praticamente os processos de Jamón Serrano e Ibérico só se diferenciam nas últimas etapas, já que o tempo de cura do serrano costuma variar entre 9 e 15 meses. E o do Jamón Ibérico é de no mínimo 36 meses. Depois de todo esse processo, dá até para entender o porquê uma peça dessas chega ao mercado espanhol custando as mais baratas algo em torno de 150 euros. Pode até parecer pouco, mas é mais de 800 reais por uma pata de uns 5 quilos, que depois de tirar o osso deve deixar menos de 3 quilos de presunto. Mas espera lá! Se você reparou bem, no início do vídeo eu falei de uma peça sendo vendida a 4.100 euros e agora estou falando em 150. Calma, eu te explico isso. Existem diversas categorias de Jamón Ibérico e os preços variam de acordo com algumas características. As peças mais baratas, por exemplo, são feitas a partir de animais considerados 50% ibéricos, que são nascidos do cruzamento de uma fêmea ibérica com um macho de qualquer outra raça. Quanto mais pura for a raça, mais caro, e o preço varia também em função da região em que o produto foi produzido, já que algumas possuem condições naturais que deixam o produto final mais saboroso. Tá curioso para saber qual é o mais caro? Eu já te conto, mas antes me conta aí nos comentários se você já teve a oportunidade de experimentar um autêntico Jamón Ibérico. Agora que eu já sei a sua resposta, vou te contar que o mais caro de todos é produzido a partir de uma variedade de porco ibérico chamada manchado de rabugo. Segundo consta, esse animal acabou criado por acidente, quando um produtor se descuidou e um porco branco inglês acabou cruzando com uma fêmea ibérica. O resultado foi uma variedade diferente que proporciona um jamón único, com aroma, textura e suculência diferente das demais variedades. A quantidade desses animais aumentou com o tempo e eles se tornaram populares. Porém, uma peste suína que atingiu a Espanha em 1958 quase levou essa variedade à extinção. Sobraram apenas alguns exemplares em algumas aldeias na província de Huesca, e o cruzamento entre animais da mesma linhagem fez a raça enfraquecer. Como esses porcos são menores e demoram mais para engordar, os criadores não tiveram interesse em aumentar as criações. Além disso, como a maioria dos animais possuem as unhas brancas, os presuntos geravam desconfiança dos compradores que queriam o autêntico pata negra. O destino dos manchado de rabugo parecia ser a extinção, até que por volta do ano 2000, alguns criadores decidiram investir na criação dos porcos e na produção do jamón. Segundo relatado por alguns desses criadores, no começo foi difícil convencer os consumidores a comerem o jamón da unha branca, mas pouco a pouco começaram a perceber as diferenças e o produto passou a ser considerado premium e a procura aumentou. Mas saiba que o preço alto não é só pelo aumento da demanda. O processo é muito mais demorado e caro, começando pelo tempo que um animal precisa para se desenvolver até o abate, que é de mais de 2 anos e em alguns casos pode chegar a 30 meses. Isso significa que os animais passam por 2 ou 3 períodos de montaneira, comendo mais bolotas, o que melhora o sabor da carne.
Por último, o tempo de cura desse Ramon também é o dobro do Ramon ibérico comum. São necessários 6 anos e muito trabalho artesanal para transformar uma perna de porco em um alimento que muitos consideram um verdadeiro manjar dos deuses. Pouco a pouco, a quantidade de criadores e de animais está aumentando, mas ainda existem alguns desafios, como o fato de só existirem 50 matrizes atualmente, o que deve manter o produto inalcançável da maioria dos consumidores por muito tempo. Na internet, existem peças dessas sendo vendidas a 4.840 euros, mas o recorde é quase 12 mil por uma peça comprada em um leilão no Japão. E aí, já pensou fazer um lanchinho da tarde com umas fatias desse Ramon ibérico? Deixa aí nos comentários se você teria coragem de pagar tão caro por esse produto. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque tudo que a gente traz por aqui é inacreditável. Para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.